Porque essa batalha não é uma batalha que atinge só você. É uma batalha que atinge o corpo de Cristo. É uma batalha que atinge o propósito de Deus. É uma batalha muito maior. Então você passa a vida toda lutando contra os ataques da sua vida. Mas você amadurece. A vida do Senhor cresce dentro de você. Você agora é uma pessoa madura. Mas isso não significa que as batalhas terminaram. Agora você vai ter uma batalha muito maior, numa dimensão muito maior. Você vai ver o inimigo tentando destruir não só a sua vida, mas às vezes o seu lar, às vezes o seu cônjuge, às vezes os seus filhos, às vezes os filhos dos seus irmãos, às vezes o casamento dos seus irmãos, a obra de Deus. E nessa batalha, só pode perceber a sua dimensão, a sua gravidade, a sua seriedade, aqueles que são maduros. E com esses que Deus conta. Deus não conta com os imaturos. Os imaturos estão lutando contra pornografia, contra ataques na sua carne, na sua mente, lutando contra o desejo da luxúria. Mas existem batalhas muito mais terríveis do que essa. Uma batalha dessa derruba você e às vezes quem está em volta. Mas existem batalhas que ela pode atingir todo o corpo de Cristo, pode atingir toda a obra de Deus. E é aqui que nós precisamos entender que o Senhor está nos levando para isso, para enfrentar inimigos que hoje lutam, produzindo apostasia no corpo de Cristo. E nós temos que nos colocar diante do Senhor. Temos que crescer, temos que avançar. Nunca haverá avanço espiritual na nossa vida se nós não tivermos mente transformada e emoções redimidas. A gente precisa levar isso a sério. Antes de você ficar se expondo para aconselhamentos, você precisa aprender a se expor com Deus na oração. Porque tem irmãos que acreditam que são os conselhos dos irmãos que vão curá-los. Não é. O conselho dos irmãos tem como objetivo exortar, mostrar o caminho. Agora, a responsabilidade é tua, é nossa. Então, nós temos que lidar com os nossos problemas diante de Deus e com Deus, e não viver de muletas. A gente tem que compreender isso. Você pode, sim, compartilhar com seus irmãos, suas irmãs, isso é claro, na direção do Senhor, com quem Deus te colocar. Nós não temos que achar que a nossa vida é um livro que tem que ser lido por todos. Temos que reconhecer quais são as dádivas que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar na caminhada, compartilhar com eles. Isso aí não é obrigatório, mas é algo que temos que fazer com discernimento. Reconhecer quem são aquelas dádivas que Deus nos deu para nos ajudar a levar nossas cargas. Isso também é bíblico, levar as cargas uns dos outros. Mas uma coisa é certa, nós temos que ter responsabilidade com a nossa vida e não colocar a nossa vida sobre a responsabilidade dos outros enquanto nós não temos responsabilidade. É nossa responsabilidade batalhar, lutar, reconhecer nossas fraquezas e depender do Senhor, confiar no Senhor. Senão, vamos continuar nossa trajetória como doentes espirituais. Doentes espirituais são aqueles cordeirinhos que o leão quer tragar. São aqueles animais que parece que são indefesos, não oferecem nenhuma resistência para o inimigo. Meu irmão e minha irmã, eu quero te falar uma coisa. Você precisa sim oferecer resistência para Satanás. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se nós não temos uma oposição, se nós não somos uma oposição, se nós não oferecemos uma resistência para Satanás, sempre seremos aqueles os quais ele estará ao nosso derredor para nos tragar. Porque é esses que ele procura. É os fracos, é os doentes, é os cansados, é os desanimados, é os bebês espirituais, aqueles que estão aí infantis, desprotegidos. Nós temos que crescer. E a única forma de você crescer espiritualmente é ter uma mente transformada e emoções redimidas. Porque essas duas coisas, elas caminham juntas, uma é consequência da outra. Mente transformada produz emoções sadias. Como nós vamos ter uma emoção saudável se nós não temos uma mente transformada? E como que nossa mente é transformada? Nossa mente é transformada no processo da conversão verdadeira. Essa conversão, ela é operada, ela é realizada pelo trabalho da palavra de Deus, pela habitação do Espírito de Deus.
O Espírito de Deus toma a palavra de Deus para poder produzir transformação na nossa mente. Por isso que é tão importante nós levarmos a sério. Não é só a leitura religiosa da Bíblia, a leitura devocional, a leitura que te leva à oração. A leitura não é que te leva ao conhecimento, mas a experiência com Deus. A leitura que te provoca fome de Deus, e não aquela leitura que vem para poder matar sua fome. Nossa fome por Deus, ela não tem fim. Um dia você vai entender que quanto mais você se relaciona com a palavra de Deus, mais a sua fome aumenta. Você não tem uma saciedade na leitura da palavra de Deus. Como se isso tivesse um fim. Isso não tem fim. Isso aumenta a fome. Isso aumenta o nosso anelo. Isso aumenta o nosso desejo. Quando a palavra de Deus é tratada dessa maneira emocional, romântica, que é uma coisa mundana, a gente começa a conviver com a palavra de Deus como se um dia ela pudesse perder o sentido para nós. Era, bom, já li a Bíblia uma vez. Eu já li a Bíblia 2, 3. Já li a Bíblia 10 vezes. As pessoas geralmente já me perguntaram, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu falei, nem eu sei. Porque quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Então, quantas vezes eu li, eu não sei. Mas eu quero ler cada dia mais e mais. Não quero parar de ler. Não é importante para mim quanto eu li. É importante para mim é continuar lendo. Então, não me interessa em dizer para as pessoas quantas vezes eu li a Bíblia. Mas eu gostaria de que cada pessoa tivesse o desejo, não é de ficar impressionado quantas vezes o irmão leu a Bíblia, mas se esse irmão ainda continua tendo fome da palavra de Deus, porque esse, sim, é o ponto central. Não é nenhuma glória para ninguém dizer, eu já li a Bíblia 100 vezes. Aquele irmão já leu a Bíblia 100 vezes. Nós ainda temos que ter muita fome da palavra de Deus, nunca parar de ler. Isso que é importante, é nunca parar de ler. Essa deve ser a pergunta que nós temos que fazer para o irmão. Você já parou de ler? Eu já li 100 vezes. Eu conheço muitas pessoas, que, que gostam de se vangloriar, gostam de dizer quantas vezes já leu a Bíblia. E algumas dessas pessoas, você percebe, leram a Bíblia sem profundidade espiritual, porque leram o livro e não a palavra de Deus. Leram as histórias e não as verdades nelas contidas. Então, aí é que está, tocaram a letra, mas não o espírito da palavra. Então, nós temos que crer que por meio da palavra, é por meio do falar de Deus, é por meio do agir do Espírito Santo, que vai entrando dentro de nós. E à medida que essa palavra vai entrando, ela vai requerendo de nós submissão, o quebrantamento, a entrega, a consagração, a transformação. E aqui ele usa a palavra transformar-nos. É interessante que a ação do verbo nesse texto, segundo o original grego, está em prosseguimento. O que significa? É transformando. Transformando. Isso pode ser muito bem entendido lá em 2 Coríntios, o capítulo 3, versículo 8, onde diz que nós somos transformados de glória em glória. É um caminho ascensional de transformação. Não é a transformação instantânea, é a transformação progressiva. E uma coisa que você vai ver na vida dos irmãos que estão sendo conduzidos por esse caminho é que eles nunca estão satisfeitos com eles mesmos. Eles sempre estão procurando ter mais, receber mais, viver mais, render mais. Uma grande característica dessas pessoas é o quebrantamento espiritual. É o quanto elas têm o coração rendido e quebrantado. Meus irmãos e irmãs, eu sei que esse é um assunto maravilhoso. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. A gente nem pôde examinar outras frases e palavras aqui nesses dois textos. Mas quero encorajá-los com esta palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre esta palavra. Que o Espírito Santo ajude cada um de nós aqui a ver a importância de uma mente transformada, para que nossas orações, as nossas emoções sejam saradas, sejam redimidas, para que nós não venhamos viver nesse cativeiro, onde o inimigo quer nos manter. Esse cativeiro da vulnerabilidade, onde nós nos tornamos uma presa fácil, e presas que se revelam pelas circunstâncias.
presas que sempre estarão com um coração vulnerável para ser alcançado pelo inimigo, por meio dos seus ataques sutis. Mas que o Senhor te amadureça, que o Senhor te leve a crescer, a amadurecer espiritualmente, a compreender a dimensão da vida espiritual, saber que existe um testemunho de Deus, uma vocação espiritual, que o Senhor quer que todos nós venhamos fazer parte, todos nós venhamos fazer parte, para sermos aqueles protagonistas que Deus tem na sua mão, para poder cumprir o chamamento nesta hora tão importante da nossa caminhada cristã. E não que sejamos aí aqueles que estão sendo ganhos pela apostasia, que é uma característica da conformação que muitos cristãos estão tendo no mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale de uma maneira profunda e poderosa no coração de todos vocês. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Muito obrigado por ver aqui os meus irmãos, as minhas irmãs. Te agradeço pela vida de cada um. Que o Senhor venha com a tua palavra falar a nós, Senhor. O Senhor nos ajude. Nós precisamos, Senhor, ser ajudados por ti, para que não vivamos uma vida cristã superficial, para que não venhamos, Senhor, viver uma vida cristã onde não há o verdadeiro crescimento, a verdadeira experiência cristã. Livra-nos da periferia, livra-nos da superficialidade, que possamos experimentar o verdadeiro crescimento, a verdadeira maturidade, a perfeita varonilidade da medida da estatura de Cristo. Porque este é o caminho para o qual teu Espírito deseja nos conduzir. Então nos ajude, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Bom, senhores, é isso. Terminamos a nossa live, cujo objetivo mentoria, transformação da mente. Às 19 horas temos outra live. Espero encontrá-los lá. Um bom almoço, uma boa tarde aí e até a noite, às 19 horas, com a nossa live de sábado. E lembra que essa semana foi terrível, que eu não consegui transmitir a live de quinta e sexta e os mini treinamentos que eu vou tê-los semana que vem, a partir das 6 horas da manhã, na segunda-feira. Mas eu não consegui fazer nenhuma semana, que o inimigo atacou bravamente. Mas estamos aqui com essa alegria de poder estar treinando a vida espiritual com você. Tchau. Até mais tarde, hein? Não esquece.